Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa conversa, esse talk aqui nesse evento científico, nesse congresso de juristas, esse congresso de direito. E como uma forma de saudar, dar boas-vindas a vocês, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Carol Coelho. Sou, para além de professora universitária da área jurídica e também de outros cursos, dando as matérias jurídicas nos cursos correlatos, como ciências contábeis, turismo, administração, engenharias. Eu também sou advogada privada há mais de 15 anos e, portanto, construo todos os dias dentro dos meus escritórios esse conhecimento e essa troca de saberes entre a teoria e a prática. Então, com os ventos potiguares, como vocês podem ver aqui nos meus cabelos, eu gostaria de lhe saudar, dizer que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa conversa que teremos aqui, que embora virtual, não deixa de ter o calor que a universidade, que os eventos jurídicos sempre nos trazem, de comungarmos juntos de conhecimento, de compartilharmos saberes, de compartilharmos reflexões críticas sobre o direito, sobre o mundo, sobre a sociedade e sobre toda a empiria que nos rodeia. Então, com isso, eu gostaria de dizer que estou muito feliz, estou muito honrada em poder fazer essa fala inicial, em que pese breve, mas conversar com você um pouco, e gostaria de trazer como pauta, como mote, como ponto de partida da minha conversa, um depoimento de uma cliente que eu ouvi há pouquíssimos dias e com o mesmo impacto que me gerou a violência com que estava implícita no discurso dentro de um processo judicial. Isso causa uma angústia, especialmente na minha condição de mulher. Eu também me senti impactada e motivada a trazer essas situações concretas. E aí eu disse, bom, é isso que eu vou falar com o pessoal, com os meninos e meninas que hão de me ouvir nesse congresso científico e, portanto, é com essa história que eu começo o enredo da minha fala. E a minha fala, ela se estrutura, então eu trago você a pensar comigo sobre o processo judicial brasileiro como uma ferramenta de inclusão social, uma inclusão da mulher na perspectiva da igualdade de gênero. Como esse processo judicial, dentro do trâmite, da marcha processual, da conjuntura processual brasileira, como ele pode ser um instrumento de igualdade ou de desigualdade. E em que ponto nós parecemos estar ainda dentro dessa busca de paridade, de equidade, dentro de uma perspectiva de gênero na resolução dos conflitos judiciais, que se dá inexoravelmente pelo processo, seja o processo civil, seja o processo penal, seja o processo administrativo, seja o processo arbitral, mas sempre um processo. E esse processo é fruto, então a gente faz esse preâmbulo, abre essa fala, dizendo que não há uma crítica ao processo em si. O processo, ele é uma medida, ele é uma construção social, ele é um instrumento valioso dentro do direito. Nós não podemos nos exilar, nos eximir da existência processual. A processualística é uma conquista do direito, porque ela nos permite a garantia, a segurança jurídica de saber como os nossos conflitos serão resolvidos de maneira antecipada. Então, eu sei quais são as técnicas, eu sei quais são os instrumentos, eu sei qual a metodologia que eu vou aplicar. Eu na condição de parte, eu na condição de Estado, que eu vou poder aplicar em busca do cumprimento daquele direito que tive violado, ou então que eu desejo me defender. Então, nós não estamos aqui em absoluto difundindo uma ideia da, digamos assim, uma anarquia processual. Não é essa a minha teoria, eu não parto desse pressuposto, embora você já deve ter escutado por aí alguns teóricos que, com toda a propriedade daquela teoria que criam, daquela hipótese que dominam,
eles entendem que sim, que o processo seria algo amplamente dispensável e que existiria outras formas de resolução de conflitos dentro da jurisdição brasileira que não passasse necessariamente pelo Códex Processualístico, seja do processo penal, seja do processo civil, seja inclusive do processo administrativo. Mas esse não é o ponto de partida. Eu parto do princípio, eu parto da hipótese que o processo, a marcha processual, o trâmite processual, ele é extremamente valioso dentro do direito, dentro da conjuntura jurídica, e, portanto, nós temos que nos fitar, nós temos que nos apegar ao que temos. Mas, em que pese essa valiosidade, essa valia, essa importância do processo dentro da consecução dos objetivos do direito, da consecução dos objetivos da justiça, porque, afinal de contas, o processo ele é o grande instrumentador, ele é a ferramenta que faz com que você consiga estabelecer uma regra justa dentro de um conflito privado ou público. Existem ainda percalços que precisam ser transmutados ou aperfeiçoados dentro de uma conjuntura social. Então, vamos lá. O depoimento que eu escuto é o seguinte: na recepção do meu escritório, eu estou chegando ao meu escritório no interior do estado do Rio Grande do Norte, numa cidade de médio porte para a gente, aqui uma cidade de quase 50 mil habitantes, uma cidade que está em expansão econômica, diga-se de passagem, em virtude da mineração, principalmente. Então, uma comarca que ela tem um fluxo de processo grande, ela tem mais de uma vara, não é vara única, tem varas especializadas, tem Justiça do Trabalho, então perceba que já há uma certa complexidade do Poder Judiciário dentro dessa cidade e, portanto, a gente imagina que um capital social jurídico maior dentro daquela comarca. E o depoimento, eu chego, abro a porta, minha cliente está conversando com nossa secretária e o depoimento dela, ela é extremamente angustiada, chorando. Isso, inclusive, é uma dica para você, se você ainda é aluno e não se formou ainda e pretende advogar, um dos itens essenciais que você vai ter no seu escritório, para além do café, da água, do suco, do bolo, porque nós já temos estudos que comprovam que dentro da mediação, da pacificação de conflitos, encher o buchinho, como a gente fala aqui no Nordeste, é extremamente importante, interfere no sucesso de uma mediação, portanto, é sempre bom ter algo para comer e beber, para alguém se sentir acolhido, e também uma caixa de lenço, porque geralmente o choro, ele é recorrente dentro das salas dos advogados, tá? Mas voltando, ela estava chorando, e ela diz o seguinte: Carol, eu tenho uma filha que ela tem um espectro autista. Ela falou: eu tenho uma filha autista, todo mundo sabe, minha filha não fala, minha filha tem 6 anos de idade, eu sou mãe solteira, eu tô reproduzindo os termos que ela usou, certo? Eu sou mãe solteira, todo mundo sabe que fulaninha, minha filha, é autista. Eu preciso trabalhar porque eu preciso botar dinheiro em casa e recebia o benefício, certo? E eu recebi judicialmente esse benefício, eu tive que entrar na justiça para conseguir. Depois que eu consegui esse benefício, o juiz pediu para que fosse feita uma perícia, para que fosse feita uma visita de um assistente social à minha residência, e eu estou desesperada porque a assistente social foi ontem na minha casa e ela disse o seguinte: ela chegou na minha casa, olhou, disse: nossa, você tem Tupperware. E aqui eu vou citar exatamente a marca, certo? Vocês devem conhecer, mas para quem não sabe, são depósitos plásticos, né? É a mãe de vocês. Podem, se você não conhece, pergunta a sua mãe ou a sua avó, com certeza ela vai conhecer o que é uma Tupperware. É valiosa em toda a cozinha de qualquer brasileiro. E aí, a assistente social disse: você tem Tupperware? Ela disse: tenho.
Aí ela disse, você tem air fryer? Ela disse, eu tenho um air fryer. Ela disse, e você também tem um micro-ondas novo. E ela disse que começou a se sentir muito ameaçada, porque as observações, ela disse, eu pensei que a mulher ia lá olhar para a situação da minha filha, olhar, ver que, assim, que minha filha precisa de uma prestação pecuniária, minha filha precisa de um apoio do Estado, porque eu sozinha não consigo sustentá-la. Afinal de contas, os custos são maiores. E a assistente social começa a olhar para os meus eletrodomésticos. E então ela começou a se sentir ameaçada, né? E a assistente social termina perguntando a ela, né? Olhou a air fry, olhou o micro-ondas, olhou as Tupperwares, olhou a casa toda e no final ela disse assim, como é a alimentação de vocês? Ela disse, olha, normalmente ela come em casa, eu deixo ela na escola, ela se alimenta na escola e quando volta para casa à noite, eu dou a outra refeição dela. Então, geralmente, eu dou o café da manhã e dou o jantar todos os dias. Mas quando a minha situação financeira, principalmente no fim do mês, está muito difícil, eu vou para casa da minha mãe. E a assistente social encerrou ali a tomada de depoimento dela e laudou. E o laudo que ancora a decisão do magistrado diz o seguinte, que se verificou na residência da beneficiária que a beneficiária dispunha de eletrodomésticos supérfluos, novos, em excelente qualidade, que fazia uso de utensílios domésticos, e aí provavelmente se referindo às Tupperwares, de alto valor de mercado, e que não tinha nem a despesa da alimentação, que a alimentação era feita na casa da avó da beneficiária e, portanto, não demonstrava, a conclusão da assistente social que esses elementos induziam a ela a entender que, portanto, aquela família formada por uma mãe solo e uma criança portadora do espectro autista não necessitavam de um benefício de prestação continuada, de um auxílio. E aquilo gerou, obviamente, uma sensação de injustiça, uma angústia, um desespero naquela mãe que foi ao escritório na busca da tentativa de uma reparação àquela decisão judicial ancorada, e aí, diga-se de passagem, uma decisão judicial extremamente célere, porque o laudo foi juntado num dia, no outro a decisão foi proferida, de que não havia necessidade e, portanto, o benefício seria descontinuado. E aí eu trago alguns elementos para vocês em relação a isso. Você deve estar me ouvindo, eu espero que você se sinta também mexido com esse depoimento. A airfryer e o micro-ondas foram presente de casamento que a mãe dela deu a ela, minha cliente, quando ela se juntou, como a gente diz aqui, né? Quando ela casa, vai viver em união estável com o pai da criança, que posteriormente, meses logo após o nascimento, segundo ela, logo após a constatação que a criança tinha o espectro autista, ele sai de casa, abandona lá, deixa a criação somente por conta dela, e aquilo ali tinha sido presente da mãe dela de casamento. E as Tupperwares, né, os benditos utensílios domésticos de alto valor, foram comprados antes da criança nascer. Aqui é muito comum consórcios, em virtude do preço ser bem mais elevado do que os concorrentes, digamos assim, e as pessoas fazem consórcios para comprarem esses utensílios. E ela fez antes da criança nascer. E como ela reportou a assistente social, ela só ia se alimentar na casa da mãe quando ela não tinha mais dinheiro para comprar comida para casa. E aí, para ela não passar fome junto com a filha, ela ia se alimentar na casa da mãe. E isso foi colocado como uma ausência de despesas, já que ela se alimentava na casa da mãe. Muito bem. Carol, materialmente é injusto. É injusto.
Mas o traço que eu quero trazer aqui para vocês é a importância do processo dentro da construção de uma cognição exauriente do magistrado e as técnicas processuais utilizadas como forma de desajustar a realidade dos fatos, como, por exemplo, o laudo médico, da assistência social. E aí a gente pode pensar aqui em quantas perícias não são realizadas dentro de um processo. Uma perícia médica, uma perícia social, uma perícia psicossocial, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com assistente social, perícias contábeis, perícias criminais. Quantos documentos não são construídos? Perícias de servidões administrativas, de desapropriação, perícias no agronegócio. Quantas técnicas, quantos documentos probatórios com força exauriente de cognição, em que o magistrado e a magistrada vai se debruçar naquilo ali para ancorar, para basear a sua decisão na resolução de um conflito. E aí você pensa, poxa, tem um peso muito grande, mas o magistrado não vai se fitar, não vai se ancorar, não vai olhar só para aquilo, de fato. Mas a gente sabe que o valor probatório de um laudo, de uma perícia, ele é muito forte. Inclusive porque, na maioria dos casos, deveria-se existir um contraditório, deveria-se existir, por exemplo, o oferecimento às partes de maneira inequívoca e muito clara de que elas podem indicar assistentes técnicos para acompanhar o perito nomeado, para fazer a apresentação de quesitos, que são as perguntas que serão respondidas, e para fazer impugnação da perícia, que é outro instrumento processual que vem após a juntada do laudo ao processo. Mas aí, o que eu queria que você pensasse junto comigo é como essa perícia técnica, como esse instrumento dentro do processo, ele pode ser um vetor que corrobora com as desigualdades de gênero dentro do processo. Porque, veja, e aí eu trago para vocês, por exemplo, dentro de leituras que abordam as questões das desigualdades de gênero, como Chimamanda, por exemplo, que fala nos seus diversos livros como você entende um machismo estrutural ou uma desigualdade cometida contra uma mulher, uma desigualdade de gênero. Basta você pensar se no sentido inverso as mesmas condutas se repetiriam. Se aquela parte, ao invés de ser uma genitora, fosse um genitor, será que aquela assistente social se prenderia a essa realidade dos eletrodomésticos e das tapaués da casa da parte? E eu imagino, a minha suspeita é que não. Então, isso demonstra um claro descompasso, uma clara desigualdade, uma disparidade entre as forças que estão litigando dentro de um processo e como essa instrumentalização ela pode reforçar essa desigualdade existente dentro da sociedade. Então, é importante que a gente perceba, que a gente acure os nossos ouvidos e os nossos olhos na condição de juristas, na condução de um processo, para que para perceber, para atentar que essas desigualdades sociais que estão muito subliminares nos discursos que a gente escuta, elas estão materializadas no corpo do processo. E essas materializações, elas precisam ser rechaçadas, elas precisam ser descobertas, descortinadas, para que a gente expulse de dentro de um processo que deve ser equânime, que deve ser justo, que deve ser igualitário, essas condutas que colocam a mulher numa situação de vulnerabilidade processual maior do que
um homem, por exemplo. E aí você pode me dizer, Carol, eu não consigo enxergar exatamente em que situação está a vulnerabilidade. A vulnerabilidade está, por exemplo, em a parte ter conhecimento de que aquelas condutas, que aquela postura de um perito, por exemplo, ela precisa estar, ela precisa ser uma postura que não coloque a parte numa condição de exposição, de execração processual. Ela pode não responder todos os quesitos, ela pode ter um assistente, ela pode ter perguntas que não precisam ser respondidas se aquelas perguntas elas não trazem uma construção elementar para o que o juiz gostaria de saber. Então, a ciência da parte de que nem toda pergunta é cabível dentro do processo é valiosa para que ela tenha uma posição de honestidade, de humildade, de dignidade respeitadas. Não é tudo que se pode dizer, não é porque eu estou pedindo alguma coisa ao Poder Judiciário, eu na condição de mãe solo, que eu tenho que escutar tudo, que eu tenho que expor a minha vida, as minhas intimidades, em busca para satisfazer a curiosidade alheia. E se você aí, por exemplo, advoga dentro das áreas de direito de família, direito sucessório ou direito criminal, você deve estar muito mais atenta e atento a esse tipo de situação. Então, por exemplo, é muito comum nas audiências de divórcio, nas ações de alimentos, de fixação, revisão, extinção de alimentos, a gente escutar, por exemplo, a condição, né, colocada, às vezes, pelo próprio Ministério Público, pelo advogado da parte, pelo magistrado, isso para mim já aconteceu tantas vezes, então assim, coloca a mulher, que é geralmente quem requer os alimentos, porque majoritariamente são as mulheres que ficam com a guarda das crianças, tem o lado de residência das crianças e adolescentes, e aí condiciona-se a fixação do valor de alimentos a saber se a mãe genitora ela tem um novo relacionamento amoroso ou não. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei bastante, assim, mas a senhora tem um namorado novo? E esse namorado ajuda em casa? E essa é uma pergunta totalmente descabida quando nós estamos falando de uma ação de alimentos. Não é porque a mulher seguiu com sua vida amorosa, sexual, que ela que isso vá afetar na condição de manutenção, zelo e cuidado da criança que ela teve com uma outra pessoa. Mas isso é muito recorrente. Então, assim, recorrente, inclusive dentro das tentativas de mediações, né? Assim, não, eu não vou dar o que ela quer de pensão, não, porque ela já arranjou outro homem e ele que sustente ela e o menino e a menina, porque eu não vou dar mais nada já que ela arranjou outra pessoa. Então, esses discursos violentos, eles precisam ser extirpados, eles precisam ser retirados dentro da conjuntura processual. Então, por exemplo, isso está reduzido em uma ata de audiência, é extremamente constrangedor para a parte. E isso não pode, em absoluto, ser juízo de valor ou ajudar o julgador a ter um juízo de valor ao Ministério Público na emissão de um parecer sobre uma guarda, sobre uma fixação de alimentos ou sobre a busca de um benefício pecuniário previdenciário. E aí nós entramos em outras searas, como, por exemplo, a construção de provas probatórias, de provas periciais, de provas testemunhais, quando a condição da mulher, então a mulher, aí vem todos os verbos ligados à mulher, né? A mulher que cuida, a mulher que materna, a mulher que cria, a mulher que... e o pai que provê, né? O verbo que liga o homem geralmente é o provedor, e aí nós estamos falando de uma contrapartida eminentemente financeira, e a mulher fica com todo o resto. Então, quando a gente pensa na estrutura processual, na construção probatória que leva
que leva a mulher a se sentir nesse lugar de vulnerabilidade, nós estamos falando, portanto, de um processo deficitário, de um processo que, em sua forma, ele apresenta também as desigualdades de gênero que não podem existir. E aí não podem existir por quê? E, portanto, eu parto para a finalização da minha fala para vocês hoje. Porque nós temos uma construção jurídica ao longo dos últimos 50 anos, e aí eu estou falando de uma legislação positivada, seja por tratados internacionais, a partir da ONU, a partir da OMS, dentro da perspectiva da violência de gênero contra a mulher, muito instrumentalizada hoje, inclusive, junto das ODS, né, do desenvolvimento sustentável, inclusive aqui pontuando exatamente a ODS número 5, mas dentro da normativa positivada do direito interno, do direito brasileiro, dentro da própria Constituição, em seu artigo 1º, em seu artigo 3º, em seu artigo 5º, que fala sobre os objetivos, fundamentos, garantias individuais de igualdade entre gêneros, entre homem e mulher, e aí eu não vou nem entrar em detalhes, porque você, obviamente, já deve ter ouvido muito sobre isso, e se não ouviu, procure ler um pouco mais sobre a parte introdutória da Constituição, que, como todo preâmbulo, é que dá o norte ao leitor, né? Como sua petição inicial, ela vai falar sobre a exposição dos fatos. A Constituição Federal, nos seus artigos iniciais, ela vai dizer a que ela serve, por que ela existe e a quem ela protege. Então, nós não podemos ter um sistema jurídico que trabalhe em função da manutenção das desigualdades sociais, e aí a desigualdade de gênero, sim, entrando como uma desigualdade social muito clara. E um outro ponto que nós vamos ter é o próprio processo civil trazendo em seu bojo, com a sua revisão em 2015, trazendo em seu bojo, e agora já completando 10 anos de existência, né, 9 de vigência e 10 de existência, mas um processo civil sincrético, igualitário, que procedimentaliza, que organiza as formas, os instrumentos, os recursos, as peças jurídicas, a forma da audiência, para que haja um maior acesso à justiça, para que desburocratize, para que desconstrua o estigma de que a justiça é elitizada. Nós não podemos mais trabalhar, e aí temos o ministro Luiz Alberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, junto ao CNJ, tentando desconstruir essa imagem elitizada da justiça, inclusive com os próprios jargões jurídicos, né? Vocês devem ter ouvido falar também das recomendações do CNJ de facilitar o acesso à justiça. Inclusive, você pode ver dentro das próprias construções, os projetos arquitetônicos dos prédios, dos tribunais, tentando aos poucos, isso é verdade, e aí é outra crítica minha, se mostrar mais acessível, que todos possam estar ali, que todos possam entrar, que as pessoas não tenham medo de entrar ali, serem presas e não terem o atendimento a que precisam, mas especialmente sobre a questão da violência, da desigualdade de gênero, são os instrumentos jurídicos que são construídos dentro do processo civil, a facilitação das audiências, a criação dos SEJUSCs, dos centros de conciliação, do uso da Lei Maria da Penha, dos reportes, né, da implementação de políticas junto ao Ministério Público, junto às defensorias públicas, junto às secretarias de Estado, para fazer com que aquele processo ele seja multidisciplinar, que ele envolva várias partes, que a mulher não se sinta tão coagida dentro daquele ambiente. E quando a gente está falando de uma sala de audiência, de uma tomada de depoimento, de uma perícia técnica, de um acompanhamento, de um laudo psicológico, de um laudo psiquiátrico, de um laudo de um assistente social, nós estamos falando de processo. Isso é uma peça, é um momento processual, é uma ação processual. E são nessas pequenas ações, step by step,
ato após ato, que dá marcha a que o processo saia da inércia, que nós precisamos nos atentar para que essas violências, essas pequenas violências, elas não sejam materializadoras, elas não sejam calcificadoras dessa desigualdade de gênero estruturada na sociedade brasileira. E aí, um grande exemplo do que eu trago disso é a Resolução 492 de 2023 do CNJ, que fala explicitamente, depois de tantas outras resoluções passadas, pretéritas, ela fala, ela materializa dizendo: ei, Poder Judiciário e todo mundo que está ligado a mim, como, por exemplo, os cartórios, os ofícios notariais, vocês precisam extirpar, tirar de dentro da sua estrutura tudo aquilo que fira a mulher pela sua condição de gênero. Então, nós precisamos implementar dentro do processo judicial e extrajudicial condutas processualísticas, condutas de forma que tornem a mulher tão detentoras de direitos processuais, e aí lembrem do princípio de paridade de armas do processo, tão detentoras de direitos processuais, tal qual o homem, que ela se sinta munida e pertencente a esse processo, da mesma forma que um homem se sentiria. E o que nós vemos ainda, infelizmente, hoje, é que esse processo, às vezes, ele não faz com que a mulher se torne protagonista da busca do seu direito, na condição de parte, né? Muitas vezes ela se vê mais execrada, mais exposta dentro do processo do que fora dele, e isso retira da mulher, às vezes, a coragem de enfrentar a busca na consecução de um direito seu que foi violado ou está na iminência de o ser. Então, pessoal, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês a partir desse depoimento da minha cliente, para que nós percebamos e lutemos juntos, né, por fazer do processo judicial e extrajudicial brasileiro um mecanismo próprio, puro, da busca da justiça, mas uma justiça que não exclua, uma justiça que não diminua, uma justiça que não execre, uma justiça que mantenha a dignidade da mulher, inclusive de ser parte de um processo. Um beijo, fiquem bem e aproveitem o congresso. Tchau, tchau!